rapaziada, aqui Frank Fogo falando, vamos tentar fazer uma análise e tentar encontrar por que o Botafogo levou a virada do Atlético Paranaense. E por que o Botafogo tem, no segundo tempo, o Botafogo tem caído de produção fisicamente, tecnicamente e coletivamente. O time se perde, o time baixa muito de intensidade. Por que isso vem acontecendo? A questão passa pelo físico e também pelo número de jogos. O Botafogo tem sentido a carga de jogos, tem sentido que a temporada, a carga de jogos, o número de jogos é muito pesado na temporada. O grupo não está preparado, aparentemente não está preparado para essa maratona de jogos que é a temporada do futebol brasileiro, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Botafogo está em 3 competições, brigando nas 3 competições, mas a gente vê que do jogo do Goiás para cá, o Botafogo começou a baixar a sua intensidade, né? Aquele time insinuante, aquele time que saía com velocidade nas pontas, com toque de bola rápido no meio campo. Esse time, principalmente no segundo tempo, esse time volta muito aquém daquilo que apresenta no primeiro tempo. Foi assim contra o Goiás, quando o Botafogo faz 1 a 0, toma o empate no finalzinho do primeiro tempo, e na volta para o segundo tempo o time volta outro completamente perdido, com intensidade baixa, e também volta parece que sem pernas. Parece que o físico desses jogadores, eles estão preparados para jogar 45 minutos, né? Os outros 45 minutos, eles simplesmente morrem em campo. Haja vista que o Tiquinho Soares tem que muitas das vezes sair da área para armar jogada no meio campo, porque a bola não chega no Tiquinho Soares. No meio campo do Botafogo ontem, muito modificado, mas no primeiro tempo ainda conseguiu, se não conseguiu trabalhar bem as bolas, quando tinha bola, tocava bem, e o Gabriel Pires sempre achava, né, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, que fez uma partida razoável, muito boa a partida do Luiz Henrique. Então, esse meio campo ainda conseguia trabalhar um pouquinho a bola. Mas quando vem para o segundo tempo, volta do segundo tempo, o Botafogo baixa muito as linhas, a intensidade do time que estava lá em cima diminui, baixa muito essa intensidade. Com isso, o Atlético Paranaense, com as mudanças que fez, aumentou essa intensidade e logo em seguida conseguiu achar o seu gol. Aí então o Botafogo se perdeu mais ainda. Com as mudanças, o Luiz Castro tentou mudar e a coisa não funcionou. O Eduardo parece que está muito fora de forma, Há muito tempo que a gente observa que o Eduardo caiu muito de produção, e com isso o time também cai muito de produção. Será que o Botafogo está passando pela síndrome do segundo tempo, gente? O Atlético Paranaense era um time que no primeiro tempo ele entrava desligado, mas no segundo tempo ele ligava a chave no 220. O Botafogo é o contrário. Ele entra ligado no primeiro tempo, no 220, e no segundo tempo a voltagem cai drasticamente, mas cai drasticamente. O que está acontecendo? O técnico Luiz Castro precisa fazer um raio-x desse elenco e descobrir por que a intensidade no segundo tempo tem diminuído drasticamente. Vamos jogar agora contra o Fluminense no sábado, amanhã já, contra o Fluminense. Tem já 17 mil, uma parcial de 17 mil ingressos vendidos. A gente precisa lotar o Nilton Santos para que a gente vença esse jogo, senão a gente perde a liderança no Brasileiro. E o Fluminense é um time que tem uma intensidade muito grande, do primeiro ao último minuto. E o Botafogo precisa retomar essa intensidade do primeiro ao último minuto. Eu sei que é desgastante, a temporada é desgastante. Agora, esse gerenciamento do grupo, o Luiz Castro e o seu departamento técnico tem que fazer com maestria. Para quê? Para que não haja lesão. Muitos torcedores ficaram chateados com a escalação, porque o Luiz Castro trocou o meio campo todinho e trocou o ataque com o Luiz Henrique na ponta. Muitos torcedores reclamando, não poderia ter trocado. Cara, a gente não está no dia a dia do clube para saber
se existem jogadores com desgaste prestes a ter lesão. A gente não está no dia a dia do clube, então a gente não tem, a gente tem o direito até de reclamar, mas a gente tem que usar um pouco a razão para entender que muitas das vezes o técnico é obrigado a fazer essas mudanças com relação não só o que ele fez de estratégia para o adversário, para o time do adversário, mas também o que a fisiologia passa para ele de análise de jogadores que estão prestes a ser lesionados e precisam ser poupados. Então a gente tem que entender, tem que ter esse aprofundamento para que a gente compreenda, a gente torcedor compreenda que muitas das vezes o técnico é obrigado a fazer esse rodízio no elenco para que não haja lesão, para que não venha perder o jogador como a gente perdeu aí o Danilo Barbosa, que vai ficar aí, a gente não sabe quanto tempo fora. A gente só tem um volante hoje no elenco, que é o Marlon Freitas. Então, se a gente perde o Marlon Freitas, a gente perde o Tiquinho Soares, não tem outro jogador. Infelizmente, não tem outro jogador. Ele tem que jogar, ver que ele sai extenuado, né? O Vitor Sá meteu uma bola para ele no final, porra, ele não correu, tá maluco? Vai enfiar uma bola para ele correr? Não tem como, ele não foi nem atrás. Então, esse gerenciamento do elenco, o Luiz Castro e a sua comissão técnica precisa fazer com exatidão para que não haja lesão, né? E torcedor às vezes fica chateado. Poxa, fez uma mudança, poupou justamente no jogo de oitava. Até o GV hoje no seu programa ali, Os Donos da Bola, tava questionando lá o Amendo, o Flávio Amendo e o Fernandão, sobre isso. Pô, mas por que poupar num jogo de oitava de final contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada? É porque tem que fazer essa gestão de elenco, não tem jeito. Não tem jeito. Embora o torcedor queira sempre o time titular, 2019 o Flamengo botava, o Jorge Jesus botava só os titulares, o Palmeiras bota só os... Cara, a gente tem um corpo lá de fisiologista para isso, para mostrar estatisticamente quais jogadores estão desgastados. E isso se faz, cara, e se faz necessário esse rodízio que o Luiz Castro vem promovendo. Agora, o time esteve muito abaixo no segundo tempo. Tem que se verificar e encontrar por que o time no segundo tempo está caindo muito de rendimento. Isso aí precisa-se fazer um raio-x e encontrar as razões pela qual o time tem sentido a síndrome do segundo tempo. Isso aí precisa ser revisto o mais breve possível. Não pode a gente abrir 2-0 e tomar uma virada no segundo tempo, porque o time baixou as linhas, porque o time caiu de produção, porque o time não teve a intensidade necessária e o técnico também não teve a leitura necessária de mudar ali o esquema para tentar segurar pelo menos um resultado ali de empate. Então, o Luiz Castro falhou nesse sentido, né? Mas questão de rodízio de elenco, aí a gente não está no dia a dia do clube para saber, né, as informações que a fisiologia passa para o treinador a ponto dele ter que fazer esse rodízio. Diego Hernandes já foi liberado lá pelo seu clube, lá o Wander. Ele postou no seu Instagram agradecendo o torcedor, agradecendo ao Wanderers, agradecendo ao clube por tudo que fez, por tudo que representa e representou para ele até agora. Agora ele parte para uma nova etapa, vem para o Botafogo, vem ser feliz aqui, Diego Hernandes, que só vai poder atuar em 3 de julho, quando se abre a janela de transferência, mas o jogador já está vindo para o Brasil para se adaptar, se ambientar com o clima aqui do Fogão. Então lá 17 mil torcedores já garantiram a sua entrada, né? O ingresso ali no estádio Newton Santos para o jogo de sábado contra o Fluminense às 18h30. Quem não comprou aí, vamos lá, rapaziada. Leste inferior esgotada e já abriram a oeste superior também. Vamos lá, rapaziada, vamos lotar o Newton para a gente permanecer nessa liderança e retomar os caminhos da vitória. Botafogo que estava 15 jogos sem perder, já são 2 partidas sem vencer. Aí o negócio já muda de figura. Valeu, rapaziada? Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, fui!